Olá, sejam bem-vindos. Esse é o FCast, FMU Fianfaan Level Up, o cast que fala dos bastidores da nossa instituição. É aqui que a gente vai conhecer um pouquinho de cada curso, dos professores, dos projetos, de tudo que a gente oferece dentro da nossa comunidade FMU Fianfaan Level Up. Eu sou a professora Carminha Oliveira e estou apresentando esse FCast de hoje. Estou aqui com a Escola de Direito. Olha que delícia! Professora Liliane Duca está aqui com a gente. Prazer recebê-la, Pro. É sempre bom demais ter você aqui. E você trouxe convidados. Conta para nós quem é. Bom, é um prazer estar aqui também, professora Carminha. E hoje eu trouxe um convidado que é um amigo. Um grande amigo, o professor César Lavoura Romão, nosso professor aqui da FMU, também foi nosso egresso, e hoje ele vai conversar um pouquinho com a gente de alguns projetos que o nosso curso tem com o IN, vamos falar um pouquinho sobre inclusão, então nós vamos ter um bom bate-papo hoje. Bem-vindo, Pro! Muito obrigado. É uma excelente oportunidade estar aqui dialogando com vocês, conversando um pouco sobre esses bastidores. Gostei, professora Carminha, de um corredor, de uma instituição que eu estou há 24 anos. Né? Então, desde a graduação, a gente tem muita história para contar. Uma grande alegria poder conversar com vocês. Gente, mesa de egressos. Vejam vocês, né? Eu sou egressa, Lídia egressa e César egresso. Vejam vocês que legal. E a gente estava falando, de vez em quando a gente comenta, né? Que a gente entra, não sai mais, né? Não sai mais. Não sai mais, vai aqui. ficando, vai fazendo história. E já que fazendo história, me conta um pouco. Deixa eu falar duas coisas da professora Lidiane. Claro, né? Ela é formada em Direito pela São Francisco. Sim. Se eu falar bobagem, você me corrige aqui. E ela tem um mestrado aqui com a gente em Direito na Sociedade de Informação. Isso. Não é? Sim. Que é um mestrado, gente, anota aí, para você buscar dados, para você ir levantando, porque tem coisas incríveis. É um mestrado que a gente fala que é inspirador. Eles têm feito trabalhos maravilhosos. Aqui, as pesquisas em cima dessas informações que a gente tem levantado são demais. Então, essa é uma das coisas que você deve pesquisar, porque é um grande momento. E é um mestrado inovador, professora Carminha. Por quê? Porque ele fala da sociedade da informação. Então, ele vai do direito digital, ele se aplica em todas as áreas do direito. Então, o nosso aluno ele pode estudar tanto o direito privado quanto o direito público em todas as suas áreas e inserir ali no mestrado também. Muito legal isso, muito bom. Ô, Lide, a gente sabe que o curso de Direito, né? Ele tem as vertentes são diversas. Os projetos que eles trazem aqui para nós são bastante interessantes. A gente mergulha em vários aspectos. E o que vocês separaram, você e o professor César, para apresentar para a nossa comunidade hoje? Hoje o nosso tema é inclusão, né, professor? Então, hoje a gente vai falar de inclusão. Mas antes da gente falar sobre inclusão e sobre a sua área de atuação, eu queria falar um pouquinho sobre a sua história aqui na FMU. Então, conta pra gente um pouquinho da sua história. Quando você falou que já tem 24 anos, então quando começou, como começou, fala um pouquinho pra gente. Ótimo. Sempre um prazer relembrar dessa história. Na verdade, eu vou dar um passo ainda mais para trás, porque a FMU está na minha família desde o início. Meu avô era muito amigo do Paulo Guaraci Silveira, então acompanhou todo o surgimento da faculdade, depois o professor Edevaldo, a Labib, e meus 4 tios, minha mãe, os 4 filhos do meu avô, minha mãe e meus 3 tios fizeram direito à FMU. Então, eu já ouvia falar da FMU muito antes de pensar em faculdade. Quando prestei o meu vestibular, em 1999, costumo dizer que eu comecei a buscar aqui a FMU, era o milênio passado, né? Parece distante, mas sou jovem, não é? Aos meus 42 anos, tenho essa carreira de 24 anos aqui, com 5 anos de graduação em Direito, onde eu me descobri, onde eu aprendi bastante sobre direitos humanos, descobri a minha vocação em direito penal, em processo penal, que são as matérias que eu leciono hoje, e consegui iniciar minha carreira na advocacia penal,
numa advocacia voltada para os direitos humanos, que atua não só com o aspecto criminal, o penal corporativo, mas também ampliando um leque para o compliance, não é? Hoje nós temos nas empresas uma forte atuação em ética, integridade, e tudo isso foi fruto desse trabalho, dessa construção aqui na FMU, onde eu estudei, fiz a minha pós-graduação também, a minha especialização em Direito Penal e Processo Penal, e de lá para cá continuo por esses corredores, por esses bastidores, com muita alegria. Costumo dizer que eu carrego esse crachá com muito orgulho. A FMU, para mim, mudou a história e abriu portas e oportunidades para o mercado. É muito gostoso ouvir, né? Muito. Falar assim. E a gente fala... Falar que a gente tem egressos que estão à frente dos projetos é uma prática que a gente faz constante e dá muito orgulho mesmo ver que as pessoas vão ficando. Falar duas coisas em cima do que o professor trouxe. A Faculdade de Direito é uma faculdade, é uma escola que tem tradição, como vocês bem perceberam, mas que inova a cada momento. Então, tradição e inovação são dois pilares que sustentam a nossa escola de direito. Por isso, ela tem, né, esse posicionamento de mercado. As pessoas têm desejo de estarem aqui dentro, têm orgulho de trabalhar nesse programa. E que mais que você tem? Que conta aí para a gente ficar mais orgulhoso ainda de vocês. E dentro das inovações, a gente tem uma inovação, né, que é o grupo de inclusão. Mas antes de falar dele, que aí eu tô voltando, né? Antes da gente chegar lá no grupo, eu queria conversar com o professor César e que ele nos contasse como que começou a sua atuação na inclusão, professor. Fala um pouquinho pra gente. Perfeito. Eu sempre tive um olhar para direitos humanos e me considero e me considerava um cidadão de bem, atuante, trabalhador, íntegro, cumprindo as minhas obrigações, mas no dia a dia nós não percebemos determinados grupos que a sociedade historicamente foi excluindo. E se não convivemos, se não fazemos parte desses grupos, a percepção das barreiras é muito desafiadora. Costumo dizer que sou um privilegiado como homem, branco, cis, hétero, cristão, sem deficiência aparente e que recebeu uma oportunidade da vida para ampliar o olhar. Minha filha, Maria Eduarda, hoje tem 11 anos, agora para completar 12, e nasceu com trissomia 21, síndrome de Down, e que me permitiu ampliar o olhar para a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Eu já conhecia, sabia de desafios, mas era tudo muito distante para mim. E, com o nascimento dela, passou a fazer parte do meu dia a dia. E eu passei a olhar também com um aspecto de direito, de estudo, de atuação profissional para a promoção dessa inclusão. Então, foi mais uma oportunidade que Deus me deu de ampliar um olhar para os direitos humanos e a atuação com acessibilidade e inclusão. Que bom, professor. Fala um pouquinho para a gente sobre o IN, porque a gente tem uma parceria já no curso, que desde 2018, 2018, exatamente, se eu não me engano. Exatamente. 2018, organizando ali a Semana Jurídica, eu lembro que você me falou do IN, e a gente começou a parceria. Toda Semana Jurídica, o IN tá ali com a gente. Então, fala um pouquinho dele pra gente, como que ele surgiu, para a gente poder falar do nosso grupo. Quero aqui agradecer de público, né, mais uma vez, toda a abertura que a FMU deu, na pessoa da professora Lidiane, que sempre permitiu que o IN Movimento Inclusivo é uma ONG, é um projeto social que atua pela acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. E nós temos duas grandes metas, que é instruir e interagir. Nós acreditamos que é através da informação, do conhecimento, que nós vamos proporcionar mais inclusão, mas não adianta só conhecer, precisa interagir, conviver. Nós precisamos estar junto com as pessoas com deficiência nessa construção. Existe um lema no movimento que é o nada sobre nós sem nós.
Então, nós temos que fazer isso em conjunto. E esta ONG passou a atuar em diversos segmentos sociais para a promoção da inclusão, levando debates, seminários, palestras. E aqui na FMU nós temos uma grande parceria que levamos na Semana de Direito, na Semana de Letras, na Business Week, já temas relacionados a essa inclusão. E a ONG fez a parceria para ser um dos projetos de extensão da instituição que promove essas ações. Legal, é muito bom ter essa parceria, porque o professor César, o IN, eles sempre contribuem muito com a nossa semana jurídica, com as semanas, né, dos cursos também. O professor César sempre faz indicações assim, de nomes extraordinários para a nossa semana. Os alunos gostam demais, professora Carminha. Demais, né? Na Escola de Negócios, tive a oportunidade de conhecer vários, né, aspectos de contribuição do IN também. E o professor é um batalhador dentro desta temática que é tão importante para a gente e forma muito o nosso papel de cidadão. Sim. Então, essa também é uma preocupação que a gente tem. O quão a gente está informado e participando desse papel, né? Porque a gente tem que trabalhar cada vez mais nisso. Então, a gente sabe da importância disso, Lídia. E agora a gente tem uma nova proposta, que é o grupo de estudos do nosso curso. Fala um pouquinho, professor, qual é o intuito do grupo, quem vai poder participar. Ele ainda está sendo formado, né? A partir do nosso segundo semestre, a gente já vai ter todas as formas do grupo também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Claro, é mais uma abertura que a FMU promove nessa discussão e preciso aqui fazer um parênteses para dizer que a FMU é uma das instituições que se mostra bastante disposta na promoção da inclusão, com o NAP, que faz um trabalho fantástico, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que vai acolher esses alunos. Mas uma instituição inclusiva, ela também precisa produzir conteúdo. Sim. Nós temos, sim, que receber os alunos com deficiência ou outras questões, porque nós vamos aprendendo, quando estudando, que nós estamos lidando com singularidade humana, né? Então, falar de diversidade, falar de inclusão é promover medidas para reconhecer a singularidade, para respeitar a individualidade de cada um. E, nesse caminho, construir pontes para que todos possam desenvolver as suas habilidades. E, como proposta, desenvolver estudos que sejam artigos científicos, TCCs, reunindo diversas áreas. Porque a Lei Brasileira de Inclusão, a própria Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência são documentos normativos fundamentais e de vanguarda. Só que o profissional do direito acaba não dando tanta atenção, não tendo tanta oportunidade. E o que nós queremos? Levar para o nosso aluno o conhecimento sobre esse campo. E isso relacionado também com outras áreas. Por quê? Porque o profissional, quando ele vai para o mercado de trabalho, quando ele vai para o ambiente corporativo, por exemplo, ele vai lidar com diversidade, ele vai lidar com pessoas com deficiência e tem que saber como conviver e quais são os direitos que aquela pessoa tem, para não ser tratada com assistencialismo, com coitadismo, ou como chamamos o capacitismo. O capacitismo é o preconceito que recai sobre as pessoas com deficiência, que se traduz numa impressão de menor capacidade, não é? E isso não é verdade. As pessoas, elas têm as suas capacidades, as suas habilidades. O que elas precisam é de ferramentas, é de acessibilidade para que possam desenvolver sem barreiras, não é? Uma pessoa com deficiência física, se tiver acesso a rampas, elevadores, vai cumprir todo o seu papel. Não é algo que seja impossível de se fazer. Não. Da mesma forma, a pessoa com deficiência visual, se tiver ledor de tela, se tiver os apoios necessários, vai conseguir cumprir toda a sua função. Então, quando o aluno estuda, debate, conhece desse assunto na faculdade, ele já vai para o mercado de trabalho mais bem preparado e
com ferramentas, habilidades para poder lidar com essas situações. Muito bom, professor. A gente tem aqui o NAP, como o senhor disse, e é muito importante essa ferramenta aqui da instituição, porque às vezes os alunos eles não conhecem, mas o NAP eles auxiliam não só os alunos, mas também os professores. Então, por exemplo, esse semestre eu tive uma aluna que tinha uma deficiência e o NAP me avisou e ele me trouxe ali as ferramentas que essa aluna precisaria para acompanhar as minhas aulas. Então, até mesmo em questão da aplicação da prova, aplicação diferenciada ali para esse aluno, com as ferramentas que eles precisam também. Então, isso é muito importante. E uma coisa que eu sempre percebo, principalmente quando a gente está no presencial, e como você fala desse tema, né, bastante, eu vou te fazer essa pergunta. E os nossos alunos? Quando tem uma pessoa com deficiência em sala de aula, professor, fala um pouquinho para eles das ferramentas que eles podem utilizar, dessas situações, assim, porque às vezes a gente vê o aluno realmente pensando ali diferenciado sobre aquela pessoa, tendo ali situações que causam ali determinados constrangimentos ou, às vezes, o próprio capacitismo. Sim, então, fala um pouquinho para a gente. Claro. Primeiro, precisamos indicar que os dados do INEP demonstram que há um aumento de matrícula no ensino superior de pessoas com deficiência. Isso na última década vem sendo traduzido em números, um amplo acesso, porque é fruto de uma educação inclusiva. Antes as pessoas estavam em salas separadas, em instituições segregadas, passaram para a educação regular, todos aprendendo juntos. Então, a geração Z, se nós podemos fazer esse recorte, ela está mais habituada a conviver com pessoas com deficiência porque tiveram algum contato lá no ensino fundamental. E quando chega no ensino superior, já tem uma habilidade socioemocional, já conseguem interagir. Mas esse é um pequeno número, né? A maioria de nós ainda está muito influenciada por um grande período de segregação que produziu o capacitismo. E aí o ser humano, naturalmente, instintivamente, ele vai reagir basicamente de duas formas. A primeira, diante do diferente, diante daquele que traz algo que é imprevisível, que nós não estamos acostumados, alguns lamentavelmente, agridem, atacam o diferente. E quando vamos estudar, isso acontece em diversos movimentos e toda a violência que decorre do machismo, do racismo, do capacitismo e de tantas outras formas de discriminação. Então, temos que trabalhar para prevenir o bullying, para prevenir o assédio, para prevenir a discriminação em qualquer ambiente. E no ensino superior, isso não é diferente. Por outro lado, uma outra conduta que é instintiva, natural, é o afastamento. Então, a maioria de nós já tem um nível de maturidade que não vai atacar uma pessoa só porque ela faz parte de um grupo diferente. Mas vai ficar inerte, não vai buscar aquela convivência, porque ela nos desafia, ela nos tira da zona de conforto. Não é? Lidar com alguém que não tem a mesma bagagem, que não tem as mesmas vivências, isso vai colocar numa situação diferenciada. E é aí que as grandes empresas, percebendo esse movimento, incentivam a diversidade, porque é nessa convivência diferente que virão novas ideias, que virão inovações. Mas isso não é natural. Então, nós temos que orientar, nós temos que instruir e estimular a convivência. Para quê? Para que nesse ambiente diverso, com uma cultura de respeito, se consiga extrair o melhor. Rompendo questões que são naturais. Então, buscar essa convivência é importante. E como é que a gente faz isso? Dialogando, perguntando. Porque é muito comum também a gente deduzir que o outro precisa. Partir do pressuposto de que a pessoa, porque tem aquela deficiência, ela necessita de algo que eu acredito que seja real.
e não necessariamente. Então, como é que a gente começa? Pergunta, está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Olha, estou percebendo isso. Está correta essa minha percepção? O que eu posso fazer? Estou aqui, quero aprender contigo. E assim nós vamos nos desarmando para ampliar esse conhecimento, sem deduzir. Quantas pessoas com deficiência visual que eu conheço que relatam que estão na rua andando com autonomia, sabem o caminho, mas de repente passa alguém, pega no braço e pega e leva, ou está parado esperando, já atravessa para o outro lado, e aí está lá parado, volta para o outro, porque as pessoas pegam no braço, pegam na bengala e vão levando. Não sabem como conviver. Falta de informação sobre como lidar com isso. E é por isso que o IN, cada vez mais, quer levar essa dinâmica de instruir e interagir para proporcionar a inclusão. Muito lindo tudo isso, né? E, ó, vocês viram que fica aí o recadinho para como a gente deve se comportar diante dessas situações. 2 palavrinhas que eu vou resgatar aqui que o professor trouxe. Cultura do respeito, né? Importante que a gente comece a trabalhar isso. E singularidade. Mas singular foi o nosso tempo aqui, né? Passou voando e, assim, claro que a gente vai ter que voltar, né, no FCast para contar mais, para dividir mais, para compartilhar e nos ensinar mesmo um pouco de como que a gente aprende a se comportar. E a gente vai aprendendo na medida em que a gente tem essas informações. Quando a gente começa a conviver, a gente vai aprendendo a como lidar. Esse lugar aqui é o lugar justamente do conhecimento, da troca, para a gente poder ir aprendendo tudo isso. Lidiane, vou passar para você e para o César fazerem as considerações finais, os recados finais, que passou muito rápido. Passou muito rápido mesmo. Não é? Muito obrigada, professora Carminha. Agradecer ao professor César pela disponibilidade, por estar aqui conosco, por falar de um tema tão importante, né, que é a inclusão. Então, muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma alegria poder estar com vocês, já companheiras de tantos anos, e levar aos nossos alunos, aos nossos colegas essa mensagem, porque a inclusão é uma construção que acontece em conjunto. Nós não conseguiremos alcançar esse objetivo se formos sozinhos, né? Então, vamos juntos continuar caminhando sem deixar ninguém para trás. Muito obrigado. A gente que agradece, né? Então, a gente esteve aqui conversando hoje com o pessoal da Escola de Direito, o professor César Lavoro Romão, a professora Lidiane Duca. Portas abertas para vocês, os nossos FCast, para quando quiserem vir trazer mais bastidores. Quem são as pessoas que a gente encontra dentro da Faculdade de Direito? Então, venham tomar um café com eles, conversar de pertinho, conhecer mais do IN ali, né? Trocar figurinha com a professora Lidiane, ela é especialista em direito empresarial, em direito da família, né? Então, venham papear, porque com certeza a gente vai construindo, como disse o professor César, esse novo universo que a gente é convidado, né, a habitar e a viver. Então, quanto mais a gente aprende, melhor a gente se relaciona com cada coisa que vem por aí. Obrigada pela audiência. Fiquem com os próximos FCasts que estão chegando. Eu quero que você curta, compartilhe, comente. Mande a sua pergunta para nós aqui no FCast. O seu FCast de conhecimento das bastidores dos nossos cursos, da nossa instituição. Obrigada e até o próximo.